E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tem aparecido uns comentários legais aqui no canal e eu quero conversar um pouquinho aqui hoje com vocês sobre a diferença de uma pessoa LGBT para uma pessoa queer, né? A gente tende a colocar o queer na caixinha do político e o LGBT na caixinha da identidade. Só que quando a gente começa a olhar por uma teoria queer, né, quando a gente consegue olhar por uma filosofia, quando a gente começa a olhar as questões da comunidade LGBT, o ser LGBT por uma lente queer, a gente consegue entender como o ser LGBT é necessariamente político e quais as implicações desse ser queer, desse ser LGBT de verdade na vida depois, no social, mas também as implicações disso, desse ser político, por um olhar da, da filosofia e para além do sistema, né? E é interessante a gente pensar em sistema porque a teoria queer, o conceito queer, ele é buscado, pego de volta por um movimento dos anos 90, um movimento feminista principalmente, mas não só, porque a teoria queer ela se mune de conceitos da filosofia, de conceitos do feminismo, de conceitos de uma ciência social e humanas. E quando a gente pega o queer e coloca ele no lugar de questionar esse sistema, questionar essa estrutura, questionar esse sistema cis heteronormativo, a gente começa a colocar esse queer num lugar político. E aí a gente começa a olhar para esse queer num sentido de representatividade, de guarda-chuva de conceitos. Só que aí tem várias questões, né? Esse queer, muitas vezes, ele é usado e pensado num contexto estadunidense. E aí, todo a filosofia, a teoria queer, a antropologia no geral, né? O saber sobre o conhecimento, conhecer sobre o ser humano, todo esse tipo de ciência está ligado à ideologia do próprio pesquisador, né? Ao conhecimento, às experiências, ao conhecimento, às experiências do próprio pesquisador. E eventualmente esse queer que está sendo pesquisado num contexto estadunidense, ele vai abranger identidades de um sul global, por exemplo. E aí é onde o termo queer para de fazer sentido de forma a ser um guarda-chuva e as identidades específicas em relação a ser LGBT a gente começa a pensar nas demandas necessárias dessas identidades, né? E aí quando a gente começa a pensar nas demandas necessárias para essas identidades, a gente começa a fazer política para essas identidades, né? A gente começa a fazer política em relação a casamentos homoafetivos, a acessos a pessoas trans num sistema de saúde, num sistema de educação, né? Num acesso a uma criança com pais dentro da comunidade LGBT, no acesso à educação, como que funciona essas questões de política pública para essas identidades específicas. E aí, quando a gente coloca todo esse olhar queerizado, a gente começa a olhar, a entender essas identidades como políticas, mesmo que eventualmente esse sujeito não seja implicado politicamente, não esteja dentro de uma militância, não esteja politizado, né? Aquela própria identidade, ela é política independente daquele posicionamento daquele sujeito, porque aquele sujeito ele vai é, usar os acessos, ele vai precisar lutar por aqueles acessos só por ser quem ele é, né? E aí a teoria queer começa a trazer a gente para esse questionamento. A questão é que eventualmente o termo queer não vai abranger todas as identidades, né? Eventualmente é, uma pessoa de uma identidade X que faça sentido no sul global não vai se sentir representado
pelo termo queer. Mas o termo queer, eventualmente alguém, uma pessoa que não queira se identificar ou caber dentro dessas caixinhas, vai se identificar como queer, mas não necessariamente um tem um local mais político que o outro. Os dois estão sendo usados de forma política, de forma inteligente. O que a gente não pode deixar acontecer é que essas categorias nos limitem como sujeito. A gente fala bastante de conceitos e termos Foucaultianos aqui, de como nós somos vulneráveis linguisticamente, de como nós somos vulneráveis a uma governamentalidade sistêmica, né? Como nós somos um país que foi colonizado, e isso tem implicações no presente político, inclusive dessas identidades, né? Inclusive, essas identidades formam o próprio presente político, sistêmico e etc. E aí, como a gente vai pegar essa filosofia, essa queerização, essa politização, e transformar em questões concretas, né, para os sujeitos que precisam dessas políticas justamente por conta das identidades, mas essas identidades não limitam esses sujeitos. Beleza? Pessoal, curte, comenta, compartilha, deixa aqui embaixo as questões de vocês, as dúvidas de vocês, que eu quero tá trazendo tudo aqui pro canal conforme as coisas forem acontecendo. Tá bom? Obrigado para quem ficou comigo até aqui, um abraço, até o próximo vídeo.